mensaginha aí para vocês. Muito bem, segunda aula do curso Gama, curso de dons espirituais. Vou compartilhar a tela com vocês. Creio que todo mundo aí já está vendo essa tela. E aí hoje nós vamos falar sobre a relação dos dons espirituais com a pessoa, com a Trindade, tá? O nosso Deus é trino. Nós vamos ver essa questão com mais detalhes hoje, tá? Então, o que acontece? O único Deus se manifestou de três formas. É, eu sei que o objetivo hoje não é a gente aprofundar e destrinchar essa questão teológica do nosso Deus ser três em um, ser trino, tá? Tudo que nós vamos falar está baseado no livro chamado Desenvolvimento Natural da Igreja, e ele tem, e um compêndio, né, de vários volumes. Um dos volumes fala sobre os dons espirituais, e o Christian Schwartz, que é o autor deste livro, né, foi uma pesquisa que ele fez com mais de, se eu não me engano, 3.000 igrejas no mundo inteiro, tá? Ele falou que é muito importante que a igreja compreenda que ela serve a um Deus que é trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente aqui nessa lição não tem o objetivo da gente esclarecer o mistério da Trindade, mas a partir da constatação que o nosso Deus é trino e se manifestou de três maneiras, e tomando por base esse conceito, os conceitos de Schwartz, nós veremos que a manifestação dos dons espirituais eles estão ligados às três pessoas da Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos ver essa figura que eu vou mostrar para vocês aqui? Tem na apostila para vocês entenderem, tá? Então, o que nós estamos mostrando aqui? Schwartz, ele, para tentar explicar essa questão da Trindade, ele vai pegar um prisma, e assim como a luz branca passa por esse prisma e se divide em várias cores, as cores do arco-íris, então, quer dizer, é uma coisa só, quer dizer, a luz branca, ela, quando se divide, ela vai formar vários espectros de cores. Não só o verde, o azul, o vermelho, mas nós vamos tomar emprestado apenas para que vocês compreendam o verde, o azul e o vermelho. Então, o que ele pega de exemplo do prisma para trazer de realidade espiritual para a gente? Ele vai falar que Deus, assim como a luz branca entra pelo prisma e se manifesta com várias cores após o prisma, da mesma forma, o Deus a quem nós servimos, ele compartilhou a realidade dele, três revelações, três pessoas que são manifestas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E o que Schwartz vai fazer para a gente poder entender essa manifestação? Ele vai comparar o Pai ao verde. Por quê? Lembra que o verde é a criação, é a natureza predominantemente é verde, tá? O Gólgota, que é a manifestação do Filho, que derramou o sangue dele na cruz, por isso vermelho, se referindo a Jesus, e o Pentecoste, que é azul, porque você tem a pomba que desceu do céu, você tem o vento impetuoso que entrou naquele lugar, se manifestou com o fogo no dia de Pentecostes, né? Então está sendo aplicado o verde, a criação, ao Deus Pai. O Gólgota, o derramamento de sangue, lembrem disso, por isso vermelho, Jesus. E o Pentecoste azul, para a gente poder entender, tá? Então, façam de conta que se nosso Deus fosse a luz, ele seria a luz branca.
aqui, ó, tá aqui no centro, ó. No centro, luz branca, o nosso Deus. Mas que ele se manifesta como Pai, o verde, o Filho, o vermelho, e o azul, o Espírito Santo. Ok? Então, nós podemos ver esse Deus de maneira branca, nós podemos ver esse Deus de maneira verde, de maneira vermelha e de maneira azul. Calma, vai fazer sentido. Calma, não se desesperem, tá? Então, gente, o que acontece no meio cristão? A falta da compreensão desta questão faz com que alguns cristãos eles se relacionem com Deus a partir de ênfases teológicas. Então, alguns eles vão se relacionar muito mais com o verde, que é o Pai. Outros vão se relacionar muito mais com o Filho, que é vermelho. E outros, quando se relacionarem com Deus Trino, vão dar uma ênfase no Espírito Santo, o azul, tá? Então, vou repetir. Então, nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós deveríamos nos relacionar igualmente com os três. Cada um deles tem sua característica, cada um deles tem uma missão, cada um deles se manifestou de uma determinada forma através das Escrituras. E para aqueles que viram Jesus, né? Também na primeira manifestação dele ali. Então, esta visão, embora o nosso Deus seja trino, alguns se sentem mais à vontade, têm uma tendência para se relacionarem mais com o verde. Outros têm uma tendência de se relacionarem com o Deus Filho, o vermelho, o Cristo. E outros irão se relacionar de maneira mais profunda com o azul, o Espírito Santo. E esta visão, que dá ênfase parcial a uma das pessoas da Trindade, ela é limitada, meus irmãos, porque não abrange o Deus único em toda a sua, eu vou usar a palavra triunidade, ok? Porque a gente tem que lembrar que o nosso Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu me relacionar muito mais com uma das pessoas da Trindade e largar as outras de mão, então eu não vou me relacionar com a totalidade do Deus Trino. Então, dessa forma, é fácil a gente perceber que quando cristãos, ministérios e igrejas enfatizam mais o Pai, ou enfatizam mais o Filho, ou enfatizam mais o Espírito Santo, eles vão ter, no mínimo, uma fé dividida. Eles vão ter, no mínimo, uma fé parcial. Vamos entender um pouco mais isso, tá? Então, por exemplo, os cristãos, aqueles que são voltados mais para o segmento verde, Deus Pai, aqui em cima, acho que vocês estão enxergando aí, eles vão ter algumas características mais voltadas ao Deus Pai. Então, cristãos, ministérios ou igrejas que se voltam para o Deus Pai, eles vão ter uma característica de uma compreensão racional da fé deles. Este grupo de irmãos, de cristãos, tá? Eles entendem o sacrifício de Cristo. Eles entendem, logicamente, o papel do Espírito Santo, mas eles se relacionam muito mais com Deus Pai. E isso vai dar algumas características a eles. Porque assim como Deus Pai tem algumas características diferentes do Deus Espírito Santo e do Deus Filho, também
Aqueles que se relacionarem muito mais com o Pai do que com as demais pessoas da Trindade, eles também vão apresentar características muito mais vinculadas ao Pai. Então, esse grupo de irmãos que se relacionarem com o Pai, eles vão dar muito valor para o estudo da palavra, eles vão dar mais valor a questões científicas, racionais ligadas à fé. São pessoas, são grupos, irmãos, ministérios muito bem estruturados, funcionais, organizados. São preocupados muito mais com a questão da criação, com a natureza, com a sociedade, os direitos humanos, as injustiças sociais. Eles vão se voltar muito mais para isso, ok? Por quê? Porque o relacionamento deles é muito mais profundo com Deus Pai. E não tem nada de errado com isso. O problema é que isso pode trazer alguns problemas. Agora, existem alguns irmãos que eles vão se relacionar muito mais com Deus Filho, com o vermelho, o Gólgota. E eles, portanto, vão ter algumas características que vão distinguir eles dos grupos que se relacionam com o Pai. Por exemplo, eles vão ser muito mais cristocêntricos, tá? Eles vão ser um grupo muito preocupado com os perdidos no pecado. Portanto, eles vão ser grupos muito mais evangelistas, tá? Eles vão estimular as pessoas a terem um relacionamento íntimo com Cristo, tá? Eles são mergulhados na pessoa do Filho. São pessoas que eles vão servir aos necessitados. São pessoas que vão estar envolvidos demais com a questão, por exemplo, de fazer sopão, de fazer um trabalho com aqueles que são moradores de rua, com aqueles que são necessitados, com aqueles que não têm condições, tá? Então, eles vão se destacar pelo empenho em servir, porque o filho, ele se manifestou como servo, tá? Ao ponto de se sacrificar. Portanto, aqueles que se relacionam com o Deus Filho, eles vão apresentar uma vida de maior sacrifício com relação àqueles que são necessitados, àqueles que estão perdidos, ok? E você tem aqueles irmãos que se relacionam muito mais com a pessoa do Espírito Santo. E ao fazerem isso, eles acabam tendo características muito mais próximas ao Deus Espírito Santo. Então, este segmento azul Pentecostes, ligado ao Deus Espírito Santo, esses irmãos eles vão se orientar pelos esforços que eles têm em destacar a pessoa do Espírito Santo. Vão falar muito na pessoa do Espírito Santo, vão falar muito dos prodígios do Espírito Santo, dos milagres, vão falar muito do poder que todo cristão deve ter. Nessas igrejas, ministérios, na vida desses cristãos que se relacionam muito mais com a pessoa do Espírito Santo, eles vão tomar posse muito mais do sobrenatural, tá? Ali, o sobrenatural não é só ensinado, ele é experimentado. Entenda, não que nos grupos que enfatizem o Pai ou enfatizem o Espírito Santo, não seja ensinado sobre o sobrenatural, o poder do Espírito Santo, mas ele é fundamentalmente experimentado justamente nesse grupo de irmãos, ministérios ou igrejas que enfatizam o relacionamento deles com o Espírito Santo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu quero que vocês,
porque isso tem que ficar muito claro para vocês. Eu quero que vocês me digam se vocês estão com dúvidas, se vocês deram um nó na cabeça. Eu procurei ser o mais didático possível, tá? Ah, eu não entendi muito não, pastor. Não entendeu muito, Miriam? Não. Deixa eu só marcar o nome de quem está aqui. A Rayana está aí. Por acaso, o, Tô sim, agora eu consegui me é, encontrar aqui. o Jean está aí? Você não, né? Ah, ele Então, está no ele tá outro no. ali. Oi? Beleza, eu já estou vendo ele ali. Deve estar no Ah, sim, trabalho, ele né? tava em ocorrência. Acho que ele Tá, conseguiu entrar agora. beleza. Tá bom. É, a Brenda, muito bem. Então tá, fora a Miriam, mais alguém? Não? Então vamos lá. Eu vou compartilhar de novo a tela. Fica tranquila, Miriam, você vai entender agora. Porque eu vou dar um destaque aqui, melhor aqui. Vamos explicar um pouco mais, tá? Então, quando eu estou falando, o que que eu estou falando aqui? O que que eu falei aqui? Eu vou voltar lá, no grandão. O que eu disse foi o seguinte, que Deus, ele é trino, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, tá? Pai, Filho e Espírito. E é difícil explicar a Trindade, sendo que a palavra, o que acontece? Imagina o seguinte, nosso Deus é três em um, ele é único, mas ele se manifestou em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são Deus. Os três têm o mesmo poder. Os três têm o mesmo valor. Não existe hierarquia entre eles. O Pai não é maior que o Filho, o Filho não é maior que o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é menor do que os outros dois. O que acontece é que, apesar de eles serem Deus, quando estão juntos, e eles são Deus quando estão separados também, eles se submetem uns aos outros de acordo com a missão que eles têm. Então, na missão de resgate do ser humano, o Deus Filho se manifestou como homem de carne e osso e se subordinou ao Pai, não porque ele seja inferior, mas porque ele precisava se subordinar, porque quando ele estivesse aqui, ele andaria na dependência do Deus Pai e no poder do Espírito Santo. Ok? Então, se a gente não entender que o nosso Deus é trino, portanto, luz branca, tá? A gente não vai conseguir avançar nesse conceito. Por quê? Porque é fácil da gente ver. Por exemplo, vamos dar nomes aos bois, tá? Eu disse que quando um grupo, uma igreja ou um ministério se relaciona mais com o pai, ele vai ter características do pai. Quando ele se relaciona mais com o filho, ele vai ter características do filho. E quando eles se relacionam mais com o Espírito Santo, ele vai ter características do Espírito Santo. Vamos entender um pouquinho mais isso aqui, tá? Tá. Quando a gente fala que um se relaciona mais com o pai, que nem está aí nesse diagrama aí do lado, outro se relaciona mais com o filho, perdão, com o filho e o outro com o Espírito Santo, quais desses estão certos? O que que vocês acham? Na verdade, nenhum dos três, daí é os três ao mesmo tempo. Opa! Eu concordo, os três estão certos. Ou seja, nós cristãos, igrejas e ministérios deveríamos nos relacionar de igual maneira com os três, porque os três são Deus. Então, Deus se manifestou da forma trina. As três cores representam três dimensões que precisam estar presentes na vida cristã.
na nossa vida, numa igreja cristã, ou num ministério que é exercido, seja ministério de casais, ministério com jovens, seja uma igreja, seja ela qual for, seja eu como cristão, o Márcio, as três dimensões têm que estar presentes na igreja, as três dimensões têm que estar presentes no ministério, o qual eu exerço, e as três dimensões devem estar presentes na minha vida. Porque quando os três estão presentes, aquela igreja ela vai ser mais madura, meus irmãos. Vão buscar ter as três dimensões na operacionalidade dos seus trabalhos, nos seus objetivos. Então, vamos lá. Observe agora as ilustrações que exemplificam as três manifestações nas mais diversas questões da vida que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí talvez a Miriam vai conseguir entender um pouco melhor. Imagina o seguinte, a gente fala a obra de Deus, ok. Só que a obra de Deus, a gente podemos falar a obra de Deus. Nós também podemos falar as obras de Deus. Porque a obra de Deus, ela é dividida em obras, três obras principais, tá? Então você tem, se não tivesse tido a criação, não haveria o Gólgota, quer dizer, o sacrifício, a obra de Deus na cruz, e por sua vez, se não houvesse a obra de Deus na cruz, o Espírito não habitaria em nós e, portanto, não haveria a obra do Espírito Santo. Então, a obra de Deus da salvação envolve, na verdade, três obras: criação, o sacrifício e o poder que opera na vida daquele que se apossou do sacrifício de Cristo. Vamos em outras, vamos dar outro exemplo. Em três áreas da vida. Porque a Bíblia diz, e alguns vão dizer, eu não existe, para quem entende um pouquinho de teologia, tá, Marcão? Talvez o Renan aí e tal. Eu não sou dicotomista, eu sou tricotomista, porque para mim não faz sentido você ter versículos bíblicos que falem do corpo, da alma e do espírito e eu dizer que só são dois, parte material e parte imaterial, ok? Então eu sou tricotomista. Eu entendo que a Bíblia fala de três. Ela fala às vezes de corpo, ela fala às vezes de alma e ela fala de espírito. E isso tem tudo a ver, principalmente quando eu compreendo que meu Deus é um Deus trino. Pai, olha lá, ó, o corpo, ok? A alma, o Filho e o Espírito Santo. Que comunica o nosso espírito, tá? Vamos lá. Existem três conversões que precisam acontecer. A primeira conversão é quando eu me converto do mundo para o Cristo. Ok? A segunda conversão é quando eu me converto do Cristo para a igreja. Tem gente que só se converteu aqui, ó, do mundo para Cristo, mas não se converteu do Cristo para a igreja, porque quem implantou a igreja foi Cristo, e quem dá poder à igreja é o Espírito Santo. Mas uma vez que eu fui atingido pelo Espírito Santo, eu preciso ter uma terceira conversão, que essa aqui diminui mais ainda, que é da igreja para o mundo. Eu me preocupar com aqueles que estão perdidos. Então, a conversão, ela é manifesta de três formas. A conversão do mundo para Cristo, a conversão do Cristo para a igreja e a conversão da igreja novamente para o mundo. Porque tem gente parando demais aqui, ó. Ok? Vamos dar mais alguns exemplos. Três autoridades.
Então, você tem a autoridade da ciência, que é natural. As leis naturais foram criadas pelo Deus Pai. Você tem a autoridade da Bíblia, da palavra de Deus, e você tem a autoridade do Espírito. Para vocês terem uma ideia, Paulo teve muitas experiências com o Espírito. E o Espírito, diz a palavra de Deus, que o Espírito inspirou a Bíblia. Ok? Na época de Cristo, não havia a palavra Novo Testamento, por exemplo, porque o próprio Deus estava entre eles ensinando. Mas uma vez que o Deus Filho vai novamente ao Pai, o que acontece? O Espírito manifesta a Bíblia e completa a obra escrita, inspirando homens a escrever. Mas não só do Novo Testamento. A Bíblia afirma que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito. O Espírito de Deus inspirou homens a escrevê-la. Tá? Vamos continuar. 3 tendências. Eu acho que essa aqui é o melhor exemplo. Você tem aqueles que são chamados de tradicionais, por quê? Porque eles se relacionam muito mais com Deus Pai. São igrejas, cristãos, ministérios, que eles, ao se relacionarem muito mais com Deus Pai, eles vão ter características do Deus Pai, então vão ser mais racionais, mais organizados, ordem e decência nos cultos. Os cânticos tem que estar tudo muito bem simétrico, tá? A maneira como é feita a mensagem nesses grupos são muito bem estruturadas, ok? Só que falta neste grupo poder. Você não vê muitos milagres acontecendo ali. Não é que não tem, mas eles não têm muitos. Você não vê muito poder sendo manifestado ali. Você não vê eles com ímpeto evangelístico ou para cuidar daqueles que estão a ser necessitados. Porque isso aí vai nos evangelicais. São igrejas, cristãos e ministérios que, por se relacionarem muito mais com o Filho, eles vão pregar muito mais o Cristo, vão falar muito mais, por exemplo, vão ter muita ênfase em ajudar aqueles que são necessitados, vão se sacrificar por aqueles que estão perdidos. São igrejas muito evangelísticas, indo de encontro àquele que está perdido. E existem grupos, igrejas, não vou falar grupo não, porque dá a entender de divisão, né? Não é nisso que eu estou falando. São igrejas que vão se relacionar muito mais com Deus Espírito Santo. E, portanto, é a igreja que vai ter poder, vai descer fogo, o povo vai fazer muita revelação, o povo vai ter experiências sobrenaturais, algumas vezes emocionais, mas outras vezes legítimas. Ok? Porque exagero e coisa errada tem os 3, tá bom, gente? Tem os 3. Nós vamos ver os perigos de cada um, tá? E, na verdade, voltando àquela pergunta que a gente fez, por exemplo, eu não gosto de ficar falando nomes de igrejas, tá? Mas vocês são capazes de me dizer o nome de uma igreja aqui, ó, que está mais focada no verde, no Deus Pai? Alguém consegue? O que eu estou falando aqui deve estar passando um filme na cabeça de vocês. Vocês conseguem entender? Olha, se tem alguém falando, está muito baixo, eu não estou ouvindo. A presbiteriana. Presbiteriana, muito bem, Marcão. Presbiteriana. Só que sabe o que acontece? Os irmãos que estão aqui focados no Deus Filho, eles estão focados numa pessoa do Deus Trino, ok? O que eles fazem? Eles dizem que esse pessoal aqui
fica só lendo a Bíblia e não faz nada. Não ajuda ninguém. Eles dizem que o pessoal que está aqui, ó, no Deus Espírito Santo, fica só rodopiando e não faz nada para ninguém. O povo aqui que está no Pentecostes fala mal desses aqui, porque fala, esses aí não saem nem da igreja. E eles falam mal desses aqui também, porque fica só evangelizando, evangelizando. O problema, o que nós deveríamos fazer era surfar no poder, os milagres, a cura, ok? Esses aqui, os tradicionais, vão falar mal também desses aqui, porque não compreendem. Dizendo esses que ficam só rodopiando, não faz nada. Não estuda a palavra, não conhece. Esses aqui do Pentecostes têm fama de não conhecer a Bíblia. Por quê? Porque esses aqui que estão tradicionais estudam a Bíblia pra caramba. Mas aí eles falam mal desses aqui, por quê? Porque esses aqui têm os cultos mais abertos, por exemplo, para receber aqueles que são perdidos. Eles admitem pessoas com bermuda, né, no culto. Esses aqui não. Por quê? Porque esses aqui falam que você tem que ter reverência no culto. Vocês estão identificando isso, gente? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, o que acontece? Fiz uma repescância danada aqui, mas para vocês entenderem, né? Então, o que acontece? As igrejas, a igreja de Cristo, a igreja do Deus Trino, ela tem que estar aqui focada nos três, ó. Ela tem que estar preocupada com a palavra. Ela tem que estar preocupada com os perdidos, estou simplificando. E ela tem que estar preocupada com a manifestação do poder de Deus. Porque essa obra completa é que vai contemplar o Deus Trino. Ok? Essas ênfases. Não é que elas estão erradas. O problema é que quando eu foco no Deus Espírito, eu perco aqui em cima e perco aqui do lado. Quando eu foco no Deus Filho, nos perdidos, em aceitar que eles são perdidos, eu tô perdendo a organização, a palavra. Quando eu foco no Deus Espírito somente, eu estou deixando a palavra de lado e eu estou deixando os perdidos de lado. Vamos continuar para ir clareando um pouquinho mais a vida de vocês, tá? Quando você tem as ênfases, você tem perigos. Por quê? Porque, por exemplo, aqueles que são focados no Deus Pai, eles vão ter o perigo do sincretismo. Vocês sabem o que é sincretismo? Sincretismo é o seguinte, é você misturar as coisas. Então, por exemplo, eles são homens e mulheres de ciência, são tão de ciência que você conversa com eles, eles conhecem tudo, mas às vezes a fé deles é um pouco rasa. Por quê? Por quê? Por que que eu vou orar se eu estou com uma dor de cabeça? Esse aqui não, ó. Esse aqui já espiritualiza tudo, o azul. O que está focado no espírito. Por quê? Se esse aqui do verde jamais vai orar por causa de uma dor de cabeça, nem que ela for constante, se for uma, ele vai se acostumar a ter enxaquecas horríveis. Porque ele tem um remedinho que ele toma lá e dá uma controlada naquilo ali. Ele não vai orar por causa disso. Já esse aqui, com certeza vai achar que é demônio, vai falar que o cara, olha, sai do meu corpo, que eu não te pertence. Você entendeu? Já esse aqui, o perigo é espiritualização. Tudo. O cara deu uma topada, está amarrado, Satanás. Então, se esse aqui ele cai na frieza da ciência, esse aqui, tudo é Satanás. E esse aqui, tudo é dogmático. Tudo é
é, perda de tempo. Tudo é... Para que eu vou perder tempo? Porque o importante aqui é pregar o evangelho. O importante aqui é a salvação. Não precisa ter cura, porque o importante é a salvação. Não precisa estudar a palavra, porque o importante é a salvação. Deu para entender? Vamos lá, vamos avançar. Então, gente, a criação, o Gólgota e o Pentecoste são três conceitos importantíssimos para que cristãos, ministérios e igrejas tenham uma fé equilibrada e sadia. Para muitos, basta a revelação da criação. Já tem a natureza, não precisa de mais nada, estão satisfeitos. Para outros, basta a salvação, o Gólgota, o Cristo. Para outros, basta a revelação do Pentecostes, o poder. Cada um desses grupos tem uma tendência de defender a revelação que mais aprecia e geralmente fala mal do outro grupo. Porém, ao opor sua tendência preferida às demais, o que ele está fazendo é desprezando as demais revelações de Deus e propagando confusão no reino de Deus. Então, quando isto acontece, você tem um cristianismo parcial, um cristianismo que enfoca o natural ou o sobrenatural ou a salvação, perdendo tudo de bom disso aqui, porque esse grupo aqui tem coisa boa. Esse aqui também tem. E esse aqui também. É necessário os três. Muito bem. Alguém me deu o exemplo, foi o Marcão, me deu o exemplo do verde. Eu quero que alguém me dê um exemplo do azul. Uma igreja que esteja focada no azul. Assembleia. Assembleia de Deus. Muito bem. Eu quero... É um pouco mais difícil. Gente, olha que coisa interessante. Meu Deus, olha que coisa interessante. Nós temos que pregar o Cristo, que é a salvação, ok? Mas me falem a igreja que veio à cabeça de vocês que se encaixa com o Gólgota. Está preocupada em apresentar a salvação, que o foco deles é a salvação. Pode falar, gente. Chuta aí. Cristã, Hã? cristã, Desculpa, Josiane, eu não entendi o que você falou. Igreja Cristã Maranata. Cristã Maranata. Ok. Aí, deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Deixa eu voltar ali, só para vocês verem uma coisa. Ó, assim como você tem aquelas que são com ênfase no verde, no vermelho e no azul, você tem algumas que estão aqui, ó, entre o azul e o verde, entre o verde e o vermelho, ok? Entre o vermelho e o azul é mais raro, mas tem, tá? Entre o vermelho e o azul. Então, é que vocês talvez não conheçam a Igreja Cristã Maranata, tá? Mas a Igreja Cristã Maranata é uma igreja que ela está aqui, é uma das poucas que está aqui, ó. Ela tem, se eu fosse descrever um pouco ela seria mais ou menos assim, ó. Ela pega um pouquinho do verde, pega um pouquinho do azul e um pouquinho do vermelho, tá? A Igreja Cristã Maranata. Ela tem a questão dos dons espirituais, ela prega Cristo, ela é muito organizada, muito ordeira, porque, inclusive, ela veio da presbiteriana,
tá? Então, ela tem essa característica aqui. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Ah, Pastor, pode falar. e a Universal? Boa, boa. Ô, Jesus, vocês vão rir da minha cara agora, tá? Vamos lá. Eu vou compartilhar de novo a tela aqui para vocês. A Universal, ela é muito organizada, gente. É uma das igrejas mais organizadas que eu conheço. Eles têm reuniões de obreiros, eles fazem organização de tudo que vai fazer. É, não há confusão, tá? Aqui. Elas são extremamente organizadas deste ponto de vista. Mas ela não é muito focada na palavra. Então, ela pega um pouquinho do verde pela organização. Ela crê demais na manifestação dos milagres. Então, ela está aqui com um pezinho na questão do Deus Espírito Santo. Eles vão falar demais, inclusive, do Espírito Santo. E eles vão apresentar pouquinha coisa de salvação. Então, embora não seja, porque o que vem na nossa mente são aquelas igrejas do rodopio, né? Aquelas igrejas do reteté, quando a gente fala aqui aquelas que estão focadas no Deus Espírito. Mas a verdade é que o Deus Espírito é o Deus dos milagres, é o Deus da manifestação do poder, tá? É o Deus dos dons espirituais, é o Deus do falar em línguas, é o Deus do... Ok? Então, o que acontece? A Igreja Universal, ela está bem com o pé aqui no azul, mas bem com o pé no azul. Mas ela pega nuances do verde na questão de organização. Tudo lá é muito organizado, tá? Você pode concordar ou discordar do que eles usam da questão da organização, mas ninguém pode falar que eles são desorganizados, que eles não são, tá? Eles são capazes de organizar grandes concentrações sem ter nenhum tipo de problema, tá? E eles vão apresentar a questão da salvação de relance. Dá a impressão até que a salvação é meio por obras lá, a pessoa de Cristo fica um pouco diluída, tá? Então, eu vejo a Universal desse jeito. Claro que isso não é matemática, viu, Ana? Não é matemática. Eu posso ter é uma opinião minha, né, a esse respeito, tá? Pastor, Pastor, e a congregação? Boa! Congregação. Vamos lá. Congregação é assim, ó. Vou abrir lá de novo. Só que dessa vez eu vou voltar lá, porque aqui já tá muito usado já aqui. Vou usar este aqui primeiro, tá? A congregação é assim, ó. Eles resvalam no Deus Pai, as coisas lá são muito organizadas. Então, a organização eles pegam aqui, ó, no Deus Pai. Só que, por exemplo, há um costume entre eles que não se pode preparar a palavra antes. Então, o que eles vão falar? Eles vão dizer, você tem que ter uma oração aqui, para que a palavra seja revelada na hora. Então, mostra uma dependência grande aqui do Espírito. Eles vão ter um valor, um enfoque muito mais na palavra da sabedoria, naquilo que é revelado, naquilo que é dito, portanto, aqui a questão do Espírito, tá? E eles são, inclusive, calvinistas. É um caso raro de uma igreja pentecostal, quer dizer, com ênfase no Espírito, mas que seja calvinista. Eles são calvinistas. Então, assim, as pessoas vão chegando, eles não estão muito preocupados em evangelizar. Você não vai ver ninguém da congregação evangelizando, indo, batendo de porta em porta, ou
falando de Jesus para os outros, você precisa aceitar Jesus na sua vida e tal. Você não vai ter essa ênfase aqui, tá? Então, a, a, a congregação, ela tem um leve enfoque no Deus Pai e um pé muito forte aqui no Deus Espírito, tá? É a maneira que eu vejo, como eu disse, não é matemática. Eu posso estar falando alguma coisa errada, porque eu não conheço profundamente a congregação cristã, ok? Pastor, tá me Pode falar. ouvindo? É o Gian. Quando o senhor falou sobre. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Quando me vem à mente sobre Jesus, que foca em Jesus, eu lembrei da Bola de Neve. Eles fazem bastante projeto evangelístico. Olha, você foi certeiro, Jean. Exatamente. A Bola de Neve, ela é uma igreja muito focada aqui. Tanto é que você vai ver uma igreja que põe, por exemplo, uma prancha no altar, que é um escândalo para esse pessoal aqui do verde. É um escândalo para esse pessoal aqui do azul. Mas por que que eles põem a prancha no altar? Porque eles estão preocupados com aquele que está perdido. No início da Bola de Neve, eles tocavam muito reggae. As pessoas ficavam escandalizadíssimas. Onde já se viu reggae na igreja, mas eles estão focados nos perdidos. Entendeu? Por exemplo, talvez a Bola de Neve foi uma das primeiras igrejas que as pessoas puderam entrar de bermuda dentro dela. Por quê? Porque eles queriam que o cara entrasse e ouvisse a palavra, ouvisse a respeito de Jesus e aceitasse Jesus como Senhor e Salvador. Então, então, por exemplo, a Bola de Neve é uma igreja que até hoje faz muito trabalho social. Portanto, o sacrifício, quer dizer, a pessoa de Cristo. Você vê que eles estão realmente uma igreja muito focada no Filho. Eu espero, meus irmãos, que a partir de hoje, quando vocês ouvem isso, vocês parem de discriminar os nossos irmãos de outras denominações, que têm ênfases ou no Pai, ou no Filho, ou no Espírito Santo, ou um pouquinho de cada um, ok? Por quê? Porque o problema são ênfases. Uma igreja que foca no Deus Trino, ela vai ter palavra muito forte. Ela vai ter um amor aos perdidos muito forte. E ela vai buscar poder do Espírito também. É uma igreja equilibrada. Este equilíbrio não é fácil. Aí, eu quero dizer, por exemplo, para um Renan, que vem de uma tradição bem tradicional, por exemplo, tá? O Marcão, que vem de uma tradição bem pentecostal, né? Por exemplo, são dois extremos aqui. Hoje não mais, porque o Marcão, né? Mas eu estou falando que ele lembra bem, ele sabe bem, porque ele veio de uma tradição muito pentecostal, tá? E acho que eu não consigo dar exemplo aqui, porque, como eu falei, as igrejas com ênfase no Cristo, elas são mais raras, por incrível que pareça, tá? Então, por exemplo, um Renan, quando ele não me falou nada, eu estou supondo, tá, Renan? Você me corrija, mas eu estou falando uma tendência, ok? Quando o Renan chega numa igreja como a IBACE, que é uma igreja batista, e, portanto, uma igreja que está ali entre o verde e o vermelho, e vê, por exemplo, a gente fazendo exército de oração, relógio de oração, a gente orando pela cura das pessoas, chamando as pessoas lá na frente após o culto, impondo as mãos. Isso não é um costume essencial das igrejas com ênfase no Deus Pai, ok?
Mas por que que na IBACE, e aqui eu não estou dizendo que a IBACE é melhor que ninguém, eu estou louvando a Deus pelo entendimento que Deus deu, que é importante ele se relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E aí você vê, por exemplo, uma igreja que você vai ter uma preocupação muito grande com aquilo que é dito na palavra de Deus, uma pregação muito baseada na palavra de Deus. Vocês têm acompanhado lá os jovens, vocês vão ver reuniões dos jovens muito focadas na palavra, abrindo a Bíblia e falando capítulo por capítulo, versículo por versículo, explicando tudo ali. Mas, ao mesmo tempo, que tanto no culto como nos jovens, vocês verem a questão da direção. Você tem preocupação da palavra, você tem o tempo todo falando sobre Cristo, salvação, e você tem a busca pela manifestação do poder. Mas como se nós somos uma igreja batista? Só que nós somos uma igreja batista que busca ter equilíbrio no Deus Trino. E aí você vai ver que, embora a gente busque o poder, nós não somos extremados no azul. Embora nós busquemos a palavra e assentar na palavra, nós não somos radicais ao ponto de ficar criticando todo mundo, porque ninguém presta, porque o importante é a palavra de Deus. E nem vamos deixar de falar de Cristo de salvação. Vocês vão ver, domingo mesmo, vocês viram lá alguém que se converteu, que aceitou a Cristo de maneira natural, de maneira, né? Ok? Aí o Marcão, acostumado lá com o reteté, com as campanhas, com o reteté, né? Campanha da pedra, né, Marcão? Você já não contou essas coisas? Monte. Do monte e tal. Chega na nossa igreja, ele acaba identificando alguma coisa que ele presenciou lá por conta da gente querer chegar no equilíbrio entre a busca entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Falando agora, vocês conseguem perceber a busca nossa para alcançar as três dimensões, as três pessoas do Deus Trino? De verdade, eu não quero que vocês falem para agradar, eu quero que vocês, que já estão frequentando a igreja há um tempo, se vocês conseguem identificar isso. Consigo, inclusive, isso no início me deixou bem confuso. Eu nunca sabia o que esperar. Mas, por exemplo, ó, lembra uma conversa, Renan, que eu acho que a Ana estava junto, que a gente teve, que vocês tinham uma dificuldade, porque você veio de uma tradição mais verde. A Ana estava numa tradição mais azul, não é isso? Isso mesmo. E aí, vocês estava muito difícil, porque vocês iam numa igreja, uma igreja era mais com ênfase no azul, outra igreja era mais ênfase no verde. Quando era no verde, a Ana não gostava, quando era no azul, era você que não gostava, não era isso? Exatamente. E aí, vocês chegaram na IBACE e a Ana identificou algumas coisas que era da ênfase dela e você identificou algumas coisas que era da sua ênfase. Não foi isso? Correto. Ok. Por que que os dois identificaram coisas de tradições completamente opostas? Porque se você pegar uma presbiteriana, que é totalmente verde, e uma Assembleia de Deus, que é totalmente... ela é azul, bem azul, mas com um pezinho lá no vermelho, né? Mas vamos supor que ela seja só no azul. É difícil um entender o outro. Imagina você chegar perto de um irmão, agora vamos falar de irmãos, porque também isso não é só igreja, são irmãos. Imagina Sim, um a gente irmão vive que isso tem aqui uma em casa. ênfase no verde muito forte, você chegar e falar assim para ele: olha, Deus falou comigo. Aí o cara quer morrer. Deus falou com você? Era o meu problema, pastor. Era o verde perdido no meio do azul. Aí é duro, hein, Marcão? Aí é duro. Ô, pastor, Pastor, você você deu pode a. tirar...
Eita, todo mundo Vou quer. falar, ó, vamos fazer o seguinte, ó. A Rayana quer falar, Ana falou primeiro, vai falar. Fala você, Ana. Depois a Rayana. Tinha mais uma pessoa que começou a querer falar também. Eu quero falar também, pastor. Tá, é rapidinho. Você deu o exemplo aí da dor de cabeça, que já aconteceu. Renato, dor de cabeça, eu vou morar ele, já tomei remédio. Ixi, A gente várias vive vezes. isso. A aula de hoje é a nossa vida aqui em casa. É, todo dia. A gente só não briga mais. Só aceita. Vocês têm o amor entre vocês, que ajuda. É isso que está faltando no meio cristão. Nós deveríamos ter mais amor pelos nossos irmãos, que têm suas ênfases. E se a gente puder compartilhar com eles isso, a gente vai compartilhar com eles isso. Ok? Que não é porque alguém está com ênfase no azul que está errado. Não. O problema é que ele está perdendo outras coisas boas, que é a palavra e o Cristo. Deu para entender? É isso. A Rayana ia falar. Fala, Rayana. Então, pastor, acompanhei toda a aula e eu me vi muito com o meu esposo, né? A gente veio da igreja metodista, né, lá do Rio, que é bem avivada, e eu gostava muito de ir lá e tal. Só que eu via eu não sei se eu não sei se isso acontece, na verdade, até para tirar uma dúvida. Eu vi que o Jean, ele tinha muita é, dificuldade de encontrar esse por completo aí, né? A Trindade. Tinha muito lá, era muito pentecostal. A gente brincava até que era metobleia, porque era bem pentecostal lá. E isso, eu vi isso, essa inquietação de encontrar, e hoje nessa aula eu percebi que ele tinha essa inquietação de encontrar o Deus Pai lá, muitas das vezes só tinha Deus Espírito Santo, não tinha nada. E eu vi que faltava algo, e eu não, talvez porque eu acabava caindo nessa ênfase, né? E eu ficava acomodada lá, e eu não percebi o quanto realmente não tinha na totalidade da Trindade. Isso acontece, eu vi no meu esposo essa busca, então acho que a base foi que a gente conseguiu encontrar, e foi quando eu consegui perceber, e hoje está claro o porquê que a gente ficou. E se isso acontece, vamos supor, eu não me sinto, parece que eu não me conectei. É porque eu não me conectei com a Trindade, de repente, ou porque, eu não me encaixei aqui, sabe aquele sentimento, eu não me encaixei aqui. Ou porque eu estou condicionado numa ênfase em um Deus só, num Deus Pai, eu não encontrei a totalidade, ou porque eu estou muito ligada, por buscando, né? Isso eu estava É. totalmente rolada. Mas a minha pergunta era essa, se quando a gente não encontra, existe isso mesmo. Porque eu vi nele essa busca dessa totalidade. Porque lá era só, como eu disse, era metobleia lá. Não tinha essa Rayana, totalidade. você, na verdade, tinha uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a sensibilidade do Espírito te chamando, esse sua sede de querer. Você sabia que faltava alguma coisa, mas você não sabia o que era, entendeu? E foi esta busca, esta coisa do Jean, sua, que fez, de repente, vocês virem parar na Embasse. Foi um atendimento de oração de vocês. Foi um atendimento de uma constatação de que alguma coisa estava incompleta. Entendeu? E não que a Ibace seja equilibrada. Gente, o equilíbrio é muito difícil. É muito difícil. É muito mais fácil você ser só penteca, ou você ser só verde, ou você ser só vermelho. Sabe? É muito difícil. É muito mais fácil. Difícil é equilíbrio. É muito difícil. Só que é o Então, equilíbrio que torna a igreja sadia. entendi. Então, pastor, eu creio, então, que, de fato, isso, quando a gente larga um pouco essa ênfase e se torna mais sensível ao Espírito, a gente consegue identificar com mais facilidade essa órfão dos outros, sabe? Como se a gente, poxa, está faltando um outro cuidado, uma outra área. Então, de fato, Isso. isso acontece, né, na nossa vida, né? Sim. 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 Fala, Roberto. Eu conheço algumas pessoas de uma igreja que não foi, como chama, não foi citado aqui, que parece-me que sejam os verdes, né? Mas
Os adventistas têm alguns segmentos, são 3, mas todos eles enfatizam muito o Velho Testamento, algumas coisas lá. É por aí também, que eu não Sim. sei. Eles são, os adventistas, eles são tão verdes que eles se apegam a coisa do Antigo Testamento. De tão verde que eles são. Eles, por exemplo, se apegam à guarda do sábado, que é uma coisa da lei antiga, né? Eles, eles são muito apegados a regras. Parece que não, a gente fala que só que a Assembleia de Deus que tem, né? Muita regra. Mas, por exemplo, um adventista não pode subir para estar no louvor com um brinco. Mulheres não entram na Comem igreja. as carnes daquele tempo. Isso. Né? Mulheres não podem entrar na igreja, quem é membro, de calça comprida, tem que estar de vestido. Então, tem algumas regrinhas assim, sabe? Tem bastante regrinha também lá na Cristã Maranata, né, José? Bastante. Bastante. São igrejas mais relacionadas com o Pai. O, o, o... Gente, eu quero só saber uma coisa antes de a gente encerrar essa aula, que já passou do horário. Vocês conseguiram entender esse conceito? Sim. Consegui sim, já me sinto menos herege, pastor. Aí é bom, Marcão. Aí é bom. Muito bem. Renan também está mais em paz, Renan? Sim. Sabe o que eu ia falar para o senhor, pastor? Quem falou? A Miriam. Cadê a A Miriam? Miriam. Tá aqui. Eu vim do Espiritismo, né? Oi? Eu vim do Espiritismo, você esqueceu? Você veio do Espiritismo? Sim. Sim, ok. Não, eu estou perguntando porque eu não estava entendendo o que você estava falando. Não, para falando das igrejas que os irmãos vieram, tudo, né? Mas eu vim do Espiritismo. O senhor sabe, o senhor conhece a história, Sim. não preciso relatar, né? Você é a prova viva que, que a Ibace tem um pé no vermelho, Miriam. Eu Eu lembro do sei, primeiro dia que você chegou, eu lembro quando você foi numa festa do amigo, nós oramos por foi. você, né? Eu lembro da sua transformação, poder do Espírito Santo. Eu posso falar. Aliás, eu queria que você falasse, Miriam, um pouco do seu testemunho para vocês, porque o seu Agora, caso era um caso que não adiantava só entender, mesmo porque você tinha a cabeça bem perturbada, Miriam. Se o Espírito Santo não agisse, se o poder de Deus não fosse derramado sobre sua vida, você não estaria aqui hoje. não, não. Já para mim ter partido há muito tempo. A Miriam, a Miriam, não sei se você me permite falar, Miriam. Pode falar. A Miriam era dependente química, tá? E a Miriam foi liberta sem precisar ir para a clínica mesmo. A Miriam não foi para a clínica. E Eu cheguei a detalhe, comentar, morando atrás da casa dela praticamente tinha uma biqueira. Não eu é? cheguei a comentar, eu cheguei a comentar com o senhor quando eu fui no encontro dos amigos, né, com a Marisa Peticiado, e a Amada também estava lá. Então, para mim foi totalmente diferente, porque eu era acostumada com a bagunça, com música, com bebida, com droga, com tudo, né? Eu que era profano. E de repente eu vi aquela sintonia diferente, tudo certinho, diferenciado. Aí eu já fiquei meio assim, né? É. Aí entrei no refeitório para fazer o prato, para almoçar. Eu lembro até hoje, a Amada sentou do meu lado, e assim para
vai passar uma pessoa aqui na minha frente e Deus vai tocar as pessoas, vai pôr a mão na minha cabeça. Eu lembro, Miriam, se você me permite, teve uma hora lá que nós deixamos um pouco a festa, fomos para o fundo fazer uma oração por você. Foi. E ali se manifestou uma entidade. E naquele dia você foi liberta. Amém. E a partir daquele dia, você passou a ser outra pessoa. Foi como arrancar com a mão. Sabe qual é o problema do verde? É que ia pegar a Miriam sem que houvesse libertação. Porque lembra que eu falei do sincretismo? Que eles iam acreditar que aquilo era psicológico, iam pegar a Miriam, botar numa clínica, Miriam ia entrar e sair de várias clínicas sem nunca se libertar. Que o caso dela era espiritual. Sabe qual é o problema do azul? É que às vezes o caso é de internação mesmo. Só que sabe, ele não admite, ele quer só orar. Não manda ninguém para a clínica. Sabe qual é o problema do azul e do verde? Querem fazer tudo isso sem apresentar Cristo para a pessoa. Vocês estão entendendo? Miriam se encontrou com Cristo. Foi liberta pelo poder do Espírito. E hoje, ela lê a Bíblia sempre. Há muito tempo que ela lê a Bíblia. E lê a Bíblia com... Às vezes não entende nada, às vezes tira dúvida, mas ela está ali lendo, está preocupada em aprender. Eu falei para o senhor domingo na igreja. Por falar nisso, no story, teve um monte de visualização nós dois, viu? Isso. Eu coloquei. Olha, foi muito bom a Miriam estar aqui no curso para vocês verem a importância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde que entrou o Pai na vida da Miriam? O Pai foi um planejamento, a estratégia de fazer a festa do amigo. Onde que entrou o filho? Uma pessoa convidou ela, porque é uma pessoa que tem Cristo na vida e convidou ela, porque ela precisava de Cristo. E onde entrou a pessoa do Espírito Santo? Quando nós oramos por ela e ela foi liberta. Pai, Filho e Espírito Santo. 30 anos, né, pastor? Para crescer na graça e no conhecimento, né, pastor? Opa! Isso aí. Muito bem, meus queridos. Mais alguma pergunta? Eu posso encerrar. Pode encerrar, se você quiser. Ninguém quer fazer pergunta nenhuma a mais? Não? Vamos lá. Deus e amor, pastor. Oi, Miriam. A Deus e amor. Eu não entendi, Miriam. A igreja e Deus é amor. amor. Ah, a Igreja Deus é Amor. A Igreja Deus é Amor, ela é bem assim, um pezinho no vermelho, um pezinho no azul. É outra. Eles falam de Cristo, eles querem que você se converta, tal. É um reteté danado lá, entendeu? Só que o pezinho deles no Pai é só para a regra. Uma regraiada danada. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Então, ela é muito azul, com um pezinho no vermelho e uma raspinha do verde. Tá? Vamos terminar, então? Muito bem, vamos orar, então. Marcão, ora para a gente aí. Bondoso, eterno Pai, gostaríamos de agradecer, ó Pai, por esse momento que o Senhor nos permitiu estar aqui juntos para aprender mais sobre a Tua palavra, sobre a Tua vontade e nos direcionar para onde devemos crescer, ó Pai, na totalidade, Senhor, do conhecimento da Tua palavra. Peço que nos ajude, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento, a ter equilíbrio, Senhor, para que possamos fazer a Tua obra da melhor maneira. Peço que guarde a vida dos Teus servos, abençoe a sua semana, Senhor, eu peço em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Até nosso Amém. próximo encontro, terceira aula do curso Gama. Que Deus abençoe. Bem, Amém. Deus abençoe. Boa Amém. noite. Amém. Boa noite. Boa noite.